Boa noite a todos. Que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos e nos envolva para que a gente possa fazer o nosso evangelho dessa noite, né, na serenidade e na paz. Bom, pessoal, a ideia hoje é falar sobre a parábola dos talentos, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tá? Nós temos essa parábola, tá? O capítulo 16, o título dele é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Especificamente no item 6, vocês vão encontrar lá a parábola dos talentos, tá? E é lógico que isso é extraído das Escrituras, né? Na Bíblia você tem lá em Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, e devem, tá? Então, pessoal, vamos lá. A parábola ela diz o seguinte, né, que Jesus conta que um senhor entregou a 3 de seus servidores os seus bens para que cuidassem deles, pois ia viajar para longe. Deu 5 talentos a um deles, 2 talentos ao outro e 1 talento ao último. E distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então ele fez essa distribuição, 5, 2 e 1, conforme a capacidade que tinha cada um dos seus servos. Então o que recebeu 5 talentos, né, foi-se e nesse inteirinho, nesse tempo, ele negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos 2, né? Mas o que receber apenas 1 ficou com receio. Ele cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro para o seu amo, né? Muito bem, passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas, né? Ele retornou da grande viagem, da longa viagem, e aí chamou eles e pediu, bom, e agora quero o dinheiro de volta, né? Muito bem, aí veio o que recebera 5 talentos, né? Ele apresentou outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Muito bem, e aí ele chamou o segundo, né? O segundo servo. Então, o que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. E o amo lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Aí vem em seguida aquele que apenas recebeu 1 talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens e restituo o que te pertence. O Senhor, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E aí ordenou o Senhor, tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então essa é a parábola. Uma parábola forte, naturalmente, né, como a maioria das coisas eram naquela época, né, de Jesus, um povo rude e difícil. Então Jesus, ele geralmente tinha palavras de impacto, né, muitas vezes parábolas que davam essa entonação forte, né. Agora, antes de tudo, o que a gente precisa lembrar? Né, que Jesus, ele falava por parábolas.
Isso é muito importante, né? Então, nós vamos entender que esse singelo texto, né, dentro dele nós encontramos uma simbologia, né? Não podemos levar as coisas ao pé da letra, né? Já dizia Paulo que a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? As palavras vivificam, ou melhor, as palavras matam, o espírito vivifica. Era assim mais ou menos que ele falava. Então a gente precisa tomar cuidado. O que tem esse sentido? A palavra nua e crua, ela pode ofender, pode matar no limite das coisas, né? Agora você tem que entender o espírito da coisa, né? O sentido da coisa. Isso sim vivifica, isso sim enobrece, porque faz você entender, né? É mais ou menos esse a questão, tá? Então, vamos lembrar que isso é uma parábola, então nós vamos ter que ver a simbologia disso. Essa parábola ela tem, como todas as outras de Jesus, né, grande profundidade, né? E nem sempre é fácil da gente compreender essas palavras, por conta dessa profundidade. Mas vamos tentar trazer aqui alguma reflexão sobre ela. Essa parábola, ela nos fala dos potenciais que Deus nos oferece, das nossas qualidades, dos nossos medos e da fuga que muitas vezes a gente promove das responsabilidades que nos são colocadas, né? Das desculpas que a gente dá para não assumir essas responsabilidades, da dificuldade que temos de nos expor, né? E ainda muitas vezes porque não queremos nos comprometer. Aliás, essa última frase é a mais comum, né? Mas nós vamos comentar aqui alguma coisa. Nessa parábola, né, demonstra o seguinte: Deus ele nos dá potenciais, né? É claro que no decorrer das nossas encarnações, da nossa vivência, das nossas experiências, nós vamos adquirindo potenciais, né? Mas Deus ele sempre confia em nós. Então ele deposita na nossa conta, vamos dizer assim, né? Ele deposita potenciais, possibilidades, condições, né? Já aguardando os frutos, que na medida em que a gente vai usando esses potenciais, nós vamos gerando. Né? A exemplo do servo que recebeu 5 talentos e multiplicou ao dobro, né? Entregou depois 10. Então, Deus ele faz isso conosco. Ele não conta com a nossa perda, ele conta com o nosso ganho, né? Com a nossa vitória. Então, ele faz isso sempre, ele nos oferece sempre potenciais, né? Essa parábola também fala das nossas qualidades, aquelas que nós já temos e que nós podemos e devemos usar. Mas também fala dos nossos medos, né? A exemplo do último servo que enterrou o talento na terra. Em vez dele aplicar aquele dinheiro, aquele talento, não, ele enterrou com medo, né? Então a gente tem muito isso, a gente tem receio do enfrentamento, da utilização da qualidade que a gente tem para a multiplicação dos bens. Bens aqui nós não estamos falando de bens materiais, tudo isso é simbólico, tá, pessoal? Nós estamos falando bens para a humanidade, bens para o próprio bem, né? Bens para o positivismo, né? Para a prosperidade de todos. É esse o sentido, ok? E outro detalhe é a fuga, né? Nós promovemos fugas, né? A gente faz muito isso, a gente foge das responsabilidades. A gente se depara, claro que essa frase tem a ver com a questão do medo, mas para a gente aprofundar um pouco mais. Então a fuga é uma questão que acontece muito conosco. Nós nos deparamos com uma situação, com uma possibilidade, e aí a gente, muitas vezes, porque nem sempre é por medo, às vezes por conveniência, a gente recua, a gente foge, a gente dá no pé, a gente sai correndo, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aplicado à nossa questão espírita, né? Ou espiritual. Vamos dizer que a gente recebe aí o dom da mediunidade. Ele vem como instrumento, da mesma forma como você tem os olhos e enxerga, como você tem os ouvidos e ouve, como você tem as mãos e trabalha com ela, né? Você recebe a mediunidade
para que você possa promover trabalho, promover auxílio, promover amparo através da mediunidade. E a gente não aceita ela na nossa vida, né? E a gente quer fugir. A gente, não, estou incomodado com isso, não quero isso, né? E a gente tenta se mandar. Então, está dentro desse conceito de fuga que é colocado aqui nessa parábola, né? E das desculpas que a gente dá para não assumir. Ah, porque eu tenho a família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o que. A gente encontra milhões de desculpas, né? Para poder não assumir aquela responsabilidade, né? Seja ou não verdade, a gente sempre dá uma desculpinha em muitas situações para não assumir aquela questão. Então isso também é muito comum na nossa vida, na vida das pessoas, né, que a gente assiste por aí. Nós temos também uma outra dificuldade, que é natural do ser, né, de se expor. Às vezes a gente tem receio, a gente não quer, né, porque, é claro, quando você assume determinadas situações, né, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes você tem que se expor. E isso é uma coisa também que dá a gente tem um certo contraponto nessa questão, né. E por final, o mais comum, que a gente falou agora há pouco, é que a gente não quer se comprometer. Esse é o mais comum. Eu não quero me comprometer, porque eu vou ter que usar meu tempo, em vez de eu estar fazendo as minhas coisas, né, na minha vida, aproveitando, etc. Um final de semana que eu vou perder, uma noite na semana que eu vou perder, imagina na terça-feira eu ter que estar perdendo meu tempo com essas coisas, né? Não, eu quero curtir a minha vida, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, etc, etc. Eu quero dormir, né? Quero assistir minha novela, né? A gente tem muita dificuldade no comprometimento, porque quando a gente fala de comprometimento, não é aquela coisa de você ir uma vez na vida e pronto, né? É você estar comprometido com aquela situação dentro da periodicidade que ela se apresenta. Então, por exemplo, toda terça-feira eu tenho um trabalho de passe. Eu sei que vocês ainda não são formados, estão iniciando, mas nós estamos aqui inserindo essa nossa reflexão dentro de um processo encaixado, né, nas práticas espíritas que a gente tem hoje em dia, né? Então, por exemplo, se você se forma, você está pronto, está preparado para o trabalho dentro da casa espírita, né? É claro que tem trabalhos que não exigem que você seja formado, mas vamos dizer, um trabalho que exija que você tenha uma formação mínima para entendimento de como funciona. Então você, por exemplo, vai ser encaixado num passe, né? Aí você tem que estar lá, por exemplo, toda terça-feira às 8 horas da noite. Aí você fica ali 1h30, 2 horas, dedicado a essa tarefa, né? Aplicar a bioenergia nas pessoas que necessitam, né? Então exige-se um comprometimento, né? Você tem que dispor do seu tempo. Então isso é um problema difícil, que as pessoas geralmente não querem dispor. Então vamos seguir. Nós estamos falando, pessoal, lembrando de talento, né? Estamos falando de talento, parábola dos talentos. Então, uma coisa a se considerar que é natural é que nós somos imperfeitos. É claro, nós somos imperfeitos, temos uma série de dificuldades, isso tudo a gente entende. Nós entendemos que nós não vamos superar as coisas da noite para o dia, isso é uma caminhada, né? Mas a questão é, nós não podemos estacionar. Nós temos que continuar, mesmo que seja devagar, 1 passinho, 2 passinhos, 3 passinhos, né? Mas vamos continuar caminhando, vamos continuar seguindo em frente, vamos vencendo a nós mesmos passo a passo, né? Agora, o fato de, eu sou imperfeito, então eu vou ficar parado, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, não vou mudar, não vou modificar. Esse é um problema grave, né? Nós somos imperfeitos? Sim. Temos dificuldades? Sim. Mas não podemos estar estacionados, né? Outra coisa é que nós temos sim potenciais, temos qualidades, nós somos espíritos que já caminhamos um bocado de tempo. Então nós temos esse potencial em nós, adquiridos em outras oportunidades, outras encarnações, né? Então nós temos o que oferecer, nós não somos vazios de alma, nós temos o que oferecer, né? Então há potenciais latentes ali. E outra coisa muito simples, tá? Você oferecer 2 horinhas, né? Ninguém vai morrer, imagina 2 horinhas por semana, ninguém vai morrer por isso, né? Então, há um potencial que às vezes é um potencial muito fácil, né? A aplicação de um passe não requer uma universidade de 50 anos, não requer capacidades miraculosas, né? Requer apenas boa vontade, né? Você
você se permitir estar ali toda semana. É óbvio que uma ou outra semana você tem um problema para resolver uma situação, isso é outra coisa. Mas você ter o comprometimento de estar ali para oferecer a sua bioenergia, que no decurso do tempo, do curso, vocês vão entender, para quem faz o curso, né, vão entender o significado da bioenergia, que nada mais é do que, da transferência de bioenergia, que nada mais é do que o passe. Né? Então a gente tem essas possibilidades, temos potenciais, temos energia para doar, entre outras coisas. Né? E nessa questão dos potenciais, a gente sempre vai ter, por exemplo, você tem uma classe aí de 30 pessoas, você tem um que se destaca numa situação, outro que se destaca em outra. Deus, ele não requer para nós imperfeitos que tenhamos potenciais iguais e na sua máxima possibilidade. Não é nada disso, né? É aquilo que é possível para cada um, dentro daquilo que dá, né? Dentro daquilo que a pessoa tem de possibilidade, né? E aí, nessa questão, você percebe que alguns conseguem ir para frente e outros ficam estacados, parados. Né? Uma clássica história dos talentos. Né? Um de 5 multiplica para 10, um de 2 multiplica para 4, e o de 1 fica estacionado, não consegue fazer nada, e ainda mantém um. Tem algumas pessoas que perdem. Né? Mas, enfim, existe esse diferencial, que também é natural do mundo. Mas cada um de nós, naturalmente, precisa e deve ir em busca de conquistas. Né? E eu estou falando do ponto de vista espiritual, não estou falando nada de questão material. Né? E ainda há outros que mais recuam do que avançam, né? Que aí é mais triste ainda. Como falamos agora há pouquinho, quando Deus dá um potencial, ele acredita que nós estamos falando de Deus, né? Sabedoria absoluta, né? Ele sabe o que está fazendo, né? Então, quando ele dá um potencial, ele acredita que nós temos condição de assumir e desenvolver esse potencial. Né? Normalmente ele dá um potencial latente, ele está ali. Cabe a nós desenvolver. Né? Então, como é que se desenvolve? Usando, trabalhando nele, aprendendo sobre ele. Né? Então, essas questões, elas nos proporcionam cada vez mais a condição do desenvolvimento dessa potencialidade, fazendo com que ela possa cada vez ser utilizada melhor. É como uma universidade, você entra numa universidade, você estuda lá medicina, passa lá 6 anos, faz residência, faz mais não sei o que lá, né? Aí, quando você está pronto, você vai, agora eu vou para o hospital, né? Você não é o mestre dos mestres, né? Você está começando. Então você chega chucro, cru, né? Na residência, por exemplo, você chega ali para aprender, o professor está ali aguentando as pontas de todo mundo, né? Porque os residentes vão lá no front, né, para fazer as coisas, mas eles não dominam tudo, eles sabem a teoria. Aí eles vão aprendendo na medida da prática. Aí eles passam a residência, né, vão fazer especialização, aí depois vão a campo, né, trabalhar efetivamente. Ainda assim não são especialistas. Né? Aí com o tempo eles vão ganhando conhecimento profundo, capacidades. Né? Então veja, Deus dá a capacidade de compreensão, a capacidade de aprendizado, né, a cada qual a sua possibilidade, o seu dom, né, e aquele que tem o dom verdadeiro da medicina, né, ele vai desenvolvendo aquela potencialidade a um ponto que chega que ele passa a ser mestre, né, ser professor, ser doutor na acepção da palavra, né, não só o doutor médico, mas o doutor que realmente conhece profundamente aquela área de atuação. Né. É a mesma coisa. Aqui nós estamos nos referindo aos talentos que Deus nos dá, que são na sua maior diversidade possível. Né? Como nós falamos, uma pessoa às vezes tem um potencial de doação energética para o passe. Às vezes tem mais do que o outro. Tem o dom da incorporação, pode incorporar espíritos. Por exemplo, nós estamos aqui novamente nos adequando à dinâmica espírita. Né? Então, tem a capacidade, o dom de incorporar um espírito. E com isso ele pode auxiliar espíritos sofredores que estão no mundo espiritual, perdidos, necessitados de amparo. Né? O outro tem a capacidade da palavra, então tem facilidade de falar, de argumentar, né? de ter
condições de argumentação que possa fazer com que espíritos compreendam a situação que estão, as possibilidades de melhoria, né? Então são talentos, né? Então Deus nos dá o potencial, mas cabe a nós o desenvolvimento. Por isso a parábola dos talentos nos traz a ideia de que o Senhor ali entrega 5 talentos. Ele entrega 5. Então a pessoa já tem 5 na sua mão. A partir dela, ela faz o quê? O que ela deve fazer? Multiplicar, né? Então, os que recebeu 5 multiplicou para 10. Então, ele utilizou o talento. Ele foi à frente, né? Então, nesse contexto que nós estamos falando, tem uma palavra extremamente importante que a gente já usou agora há pouco, que é a boa vontade. Não é uma palavra, é um termo, são 2 palavras, né? Boa vontade. Isso é determinante para a utilização de um potencial, para desenvolvimento de um potencial, para que você possa conseguir seguir na direção da luz. Porque quando a gente fala do bem, da luz, do céu, das coisas maravilhosas, né, tudo isso precisa se conquistar. E a conquista não acontece como dádiva que cai do céu e você não precisa fazer absolutamente nada. Sempre é uma construção. E a construção precisa de boa vontade. Você precisa meter a mão lá no tijolo, pegar o tijolo, botar um em cima do outro, tacar a massa, né? Passar lá eu não entendo muito disso, mas preparar a massa, colocar a massa nos tijolos, né? Assentar os tijolos, entendeu? Tem que haver trabalho, senão a parede não sobe, né? E então, por trás de tudo isso, existe a boa vontade. Então, às vezes, você chega achando que não tem condição. Ah, mas eu não sei nada, eu não tenho condição, né? Eu não sei se eu vou conseguir, né? A gente tem esses questionamentos, são naturais, né? Mas se você tem boa vontade, você vai a campo, você vai para o front. Eu estou disposto aqui a aprender, a trabalhar, a realizar. Quando você tem boa vontade, né? Você se propõe, Deus dispõe. Isso é automático. Quando você vai à frente, você consegue. Lógico que sempre no tempo devido, e as coisas vêm de forma equilibrada, não vêm atabalhoada, né? Vem sempre de uma forma adequada e equilibrada. Mas vem, isso vocês podem ter absoluta certeza. Mas precisamos ter boa vontade, né? Então a boa vontade é estar disponível, é oferecer-se ao trabalho, é dar a mão, é segurar a barra junto, né? Segurar a barra junto com o outro, isso é boa vontade, né? E com essa boa vontade, Deus te instrumenta e te capacita para maiores construções no futuro. Então, você recebe 5 e você tem boa vontade. E aí você multiplica para 10. Você tendo 10, Deus percebe o quê? Ele teve boa vontade. Ele foi a campo. Ele realizou. Ele multiplicou. Você ganha mais 10 ou mais 100. Porque quando você é efetivo no pouco, você será efetivo no muito, né? Então ele te dá cada vez mais e as suas construções passam a ser cada vez maiores. Não estamos falando aqui do objetivo de orgulho, de querer ser melhor do que o outro, não é nada disso. É o desenvolvimento do potencial interior que todos nós temos, né? Deus vai semeando, vai cultivando, vai plantando e nós vamos florescendo na medida em que a gente vai nos desenvolvendo com a boa vontade em função de tudo aquilo que Deus nos oferece, né? É claro que dentro de tudo isso nós também precisamos considerar uma coisinha que é a questão das limitações, né? A gente tem que ter noção de limitação. Nós não podemos ser louco, né? Ah, eu vou partir para cima, eu vou mudar o mundo porque eu acho que eu posso mudar o mundo, né? Nós podemos mudar a nós mesmos. E em modificando a nós vamos influenciando o nosso entorno, que também na medida do tempo vai se transformando e isso vai aumentando, né? Então nós precisamos ter entendimento de que a gente precisa enxergar as limitações. Nós não precisamos, aliás, nós não devemos usar da loucura, né? Então tudo precisa ter equilíbrio.
Então vamos à frente, vamos ter boa vontade, vamos usar o nosso potencial, né? Mas eu preciso entender as minhas limitações, né? Não é que eu vou ficar travado na limitação, porque na medida do tempo eu posso também, né, conforme as condições, eu posso depois ultrapassar as limitações, né? Mas há que haver equilíbrio, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Então, eu tenho 10 mil reais e eu acho que eu posso comprar uma casa de 1 milhão. Opa, a gente precisa ter equilíbrio. Será que dá mesmo, né? Não é melhor começar com uma casa um pouco mais, um valor um pouco menor, né? Alguma coisa mais acessível, aí depois, uma vez paga aquela casa, aí você compra uma outra e vai num crescendo até você obter a de 1 milhão, né? Então, precisamos ter equilíbrio. Então, a questão da limitação, ela precisa existir como compreensão da situação que a gente está, das nossas possibilidades e daquilo que se apresenta à nossa frente, né? Por isso que dentro da nossa doutrina, a gente tem uma recomendação máxima, fé raciocinada. Então não é fé cega, não é fé louca, né? É fé raciocinada. Então eu olho, reflexiono, penso, né? Faço as minhas considerações, analiso, e aí então eu faço aquilo que preciso fazer, aquilo que dá para fazer, né? Então, tendo o potencial e percebida as limitações, a gente vai para a ação, através da boa vontade, né? Agora, o que nós não podemos fazer é enterrar o talento. Isso é que é uma situação triste. É quando você tem toda a possibilidade, você recebeu todas as possibilidades, Deus aguarda os seus avanços e você resolve enterrar o seu talento. Aí realmente é triste, porque haverá consequências. Sabe quando termina a parábola e que o Senhor lá fala, joga ele às trevas exteriores, né? A gente olha e fala, nossa, né? Que Senhor mau, né? Só porque ele não enterrou o talento, então ele vai lá para as trevas exteriores, que é a simbologia do inferno, vamos dizer assim, né? A gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda disso, né? O que ele quer dizer? Quando nós não trabalhamos pelo bem, automaticamente estamos trabalhando pelo mal. Então, se você não faz o bem, automaticamente você está fazendo o mal. A ausência, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, se você não faz o bem, automaticamente o mal está se instalando, né? Então, quando você está agindo pelo bem, você está fazendo com que um bem se esparja, né? Cresça dentro de você e no seu entorno. Se você não está fazendo isso, então as ervas daninhas, né, como simbologia, estão crescendo à sua volta. Você pode não estar percebendo, mas elas vão crescendo à sua volta. Quando você se dá conta, as ervas daninhas tomaram conta da situação, né? É por isso que às vezes na vida da gente, a gente não percebe, eu tenho preguiça de fazer prece, eu não tenho vontade de ir numa igreja, num templo, num centro espírita, né, numa sinagoga. Não tenho vontade, né? Eu prefiro ficar em casa, né, assistindo meus filmes, assistindo isso, fazendo meu churrasco, fazendo... É crime você fazer isso? Não, não é crime nenhum você fazer essas coisas. Mas qual o problema? Na medida em que você não busca espiritualidade. Não estamos falando, a religião é um mecanismo, tá, pessoal? Nós não estamos falando de religião. Estamos citando a religião como instrumento, como mecanismo, como meio. Mas nós não estamos promovendo espiritualidade em nós. Quando você não promove espiritualidade em você mesmo, então o que acontece é que se entravam todas as coisas. O universo, ele flui em função da nossa ação. Se você não age na direção do bem, você está entravando o bem em você mesmo. Então, automaticamente, as coisas vão se enroscando no caminho. Principalmente se a gente comete os nossos errinhos, né? Os nossos errinhos egoísticos, de cunho orgulhoso, né? Então, nós vamos entravando as coisas. E quando a gente vai perceber, a nossa realidade espiritual ela está bastante negativada. E como a gente colhe aquilo que planta, é inevitável que depois você receba os resultados disso. É por isso que ele fala nas trevas exteriores, né? Você não trabalhou no seu jardim
Você não trabalhou no seu jardim para que crescessem frutos, árvores com frutos, flores. Você largou ele. Então ali vai crescer o quê? Escolhos, espinhos, né? É o que vai sobrar para você. E aquilo vai ser a sua colheita. Percebe? É lógico que assim, a gente precisaria aprofundar mais isso, com um entendimento mais amplo, mas acho que dá para entender mais ou menos nessa pincelada que a gente deu, né? E Deus, ele sabe dos teus potenciais. Ele sabe perfeitamente até onde você pode ir, até onde você não pode. Porque às vezes a gente acha que, pô, mas por que fulano recebeu tal oportunidade? Existe um motivo, pode ter certeza disso. Deus não faz nada à toa, nada atabalhoado, as coisas não são por acaso, tudo tem uma motivação muito perfeita, né? A gente é que não enxerga, a gente não tem ainda a capacidade de enxergar com profundidade. Então a gente acha que aquilo pode não ter sido adequado, etc, etc, etc. Mas assim, Deus sabe dos teus potenciais. Então ele dá os talentos na medida das tuas possibilidades, né? Na medida que suporta o seu ombro. Então ele dá 5 para quem tem condição de ter 5, de multiplicar 5. Ele dá 2 porque aquele que recebeu 2 não tinha condição de receber 5. Né? Ele tinha condição de receber 2 e multiplicou os 2. E quando ele deu 1 para aquele último, ele sabia que aquele último tinha limitações, mas ele sabia que aquela criatura tinha potencial para multiplicar aquele 1. Só que a criatura recuou, resolveu não fazer nada, né? É por isso que ele falou, né? Servo inútil, né? Servo preguiçoso, né? Não quis multiplicar aquele 1 que lhe foi dado, né? Então, resultado, ele enterrou. Mas Deus sabe e dá. Cabe a nós usar aquilo de forma adequada, né? Então, enterrar nunca o seu talento. Desenvolver sempre. Desenvolver sempre. Tá, pessoal? Então, assim, essa é uma pincelada na parábola dos talentos, tá? Nós entendemos que esse ponto da questão de que nos é entregue as nossas possibilidades e que Deus sempre acrescenta um pouquinho mais para que a gente possa se desenvolver porque Ele nos ama, é fato em toda a nossa vida. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Graças a Deus.